Ainda só uma questão relacionada à política. Tem uma coluna da Carla Araújo, a nossa chefe da sucursal de Brasília, que é muito interessante, já que a gente está falando de economia, né? O Flávio Bolsonaro buscando um poste. Eu achei curioso aqui o que a Carla escreveu, porque a Faria Lima está fazendo especulações, né? Sempre a Faria Lima, né? Como se fosse a Faria Lima. É muito engraçado a forma como a gente trata a Faria Lima, né? A Faria Lima faz especulações sobre a linha econômica de Flávio Bolsonaro. Ele ainda não fez convites, mas já consultou o Paulo Guedes. E entre as indicações aparece o nome de Daniela Marques, que é um ex-braço direito de Paulo Guedes. Ela é conhecida por banqueiros e investidores como a Dama de Ferro, ou Paulo Guedes de Saias, também é outro nome. A Daniela Marques assumiu a Caixa Econômica no governo de Bolsonaro depois da demissão do ex-presidente Pedro Guimarães, que foi alvo de denúncias de assédio sexual e moral. E aí é um nome cogitado aí que está na coluna da Carla Araújo. E aí a Carla fala, Faria Lima cogita a Dama de Ferro de Guedes como posto Ipiranga de Flávio Bolsonaro. É importante um posto Ipiranga, ô Josias. Paulo Guedes teve uma importância aí na eleição de Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro precisa de um poste? Um posto? Um poste? Não, o Flávio Bolsonaro, na verdade, precisa de ideias, né, Fabiola? É muito triste você verificar a essa altura do campeonato que nós temos um candidato que deixou de ser negligenciável, está muito bem posto nas pesquisas, vai concorrer ali com chances de vitória, né? E não diz o que vai fazer, não tem. Aí vai de novo procurar uma muleta, como fez o pai, né? E no caso do governo Bolsonaro, e nós temos sempre essa referência, né? Porque o Flávio é o Bolsonaro na urna, então a referência que nós temos, que o país tem, é a gestão Bolsonaro. Então fez-se, naquela ocasião, um super Ministério da Economia, e esse super ministério, os superpoderes do Paulo Guedes, acabou virando uma marquetagem chinfrim, porque depois verificou-se que era uma ficção, que estava só no papel. O Paulo Guedes comandava uma estrutura com 3 pastas, né, no papel. Na vida real, ele mal controlava uma delas, que era a pasta da Fazenda. E depois, à medida que o governo foi evoluindo, verificou-se que o tal posto Ipiranga virou, em verdade, uma superestrutura pendurada no organograma do governo, mas que tinha ali, nas franjas do posto Ipiranga, uma série de interesses que converteram essa superestrutura numa lojinha de conveniência do Bolsonaro. Então, o Paulo Guedes ele virou um fantoche no final do Bolsonaro. Então, ali tinha... quando assumiu, o Paulo Guedes dizia que ia enfrentar as criaturas do pântano político e os piratas privados que se juntavam ali para saquear os cofres públicos, né? E ao longo do governo, verificou-se que o Paulo Guedes ele teve que ceder aos interesses de burocratas corruptos no orçamento secreto, e fez ali uma série de serviços durante a campanha que se confrontavam com o seu ideário de um economista formado lá na escola de Chicago. Ele fez o que o Bolsonaro bem entendia para tentar ganhar a eleição, e acabou perdendo, né? Afora as pequenas perversões, como liberar joias no aeroporto. A Receita Federal ordenou lá a alfândega de Guarulhos que entregassem joias que entraram num contrabando, numa muamba trazida lá das Arábias, e a Receita resistiu, né? E uma série de outras mumunhas ali com as quais o Paulo Guedes teve que conviver,
ou quis conviver, porque ele podia ter chamado o caminhão de mudança, né? Mas não fez isso, ficou até o final. Então, essa conversa mole, Fabíola, de que vai se encontrar agora uma nova Dama de Ferro ou um novo posto Ipiranga, isso já não serve como argumento de campanha. O que o Flávio Bolsonaro precisa, de fato, como dissemos, é um conjunto de ideias. Ainda que ele converse, que ele se assessore de pessoas que tenham um projeto de país e tal, mas ele precisa levar alguma coisa ao balcão ali para oferecer ao eleitorado, porque até aqui não tem nada. Aí, seja uma Dama de Ferro ou um novo poste de aço, um novo posto Ipiranga, isso não resolve muito, não. Ele precisa mesmo de ideias. Hoje, o Flávio Bolsonaro frequenta aí a conjuntura como uma cabeça oca, que é visto como uma espécie de terreno baldio, onde as pessoas vão jogando ideias vadias, né? Então ele precisa reunir as ideias e dizer o que pensa sobre o Brasil. Se vai ser assessorado por uma Dama de Ferro ou por um poste de aço, isso pouco importa, porque vimos durante a gestão Bolsonaro que ferro e aço valem pouco quando submetidos ao fogo dos interesses do bolsonarismo. Para quem está conosco na TV, é o intervalo, mas a gente segue pelo YouTube. Quero ouvir o Sakamoto falando sobre isso. Quem será o posto Ipiranga de Flávio Bolsonaro? Quem será, hein, Sakamoto? Olha, Fabíola, eu acho que não... tem os nomes, né, que estão sendo aventados aqui e ali, mas todos eles, na verdade, vão ser, na minha avaliação, um perfil semelhante ao perfil que era o Guedes. Né? Vai ser uma pessoa que vai atender interesses da Faria Lima exatamente, ou pelo menos alinhado com determinados interesses centrais da Faria Lima, exatamente para ganhar o apoio desse grupo que não estava muito feliz com a escolha do próprio Flávio, que eles queriam o Tarcísio. Eles queriam o Tarcísio de Freitas. Tanto é que quando o Flávio é escolhido, né, pelo pai, lembra, né, tem queda, né, cai bolsa, sobe dólar, todo aquele caos lá. Muito menos, na verdade, pela a própria possibilidade das decisões que o Flávio tomaria na economia, mas porque a Faria Lima viu o nome do Flávio, o nome mais vulnerável, mais fácil do Lula ganhar do que o Tarcísio, né? Mas o fato é de que a campanha do Flávio vai precisar do apoio da área econômica, né, da área econômica, da área financeira principalmente, de grupos industriais. Então, um nome alinhado a isso, um nome que proponha desregulamentação do trabalho, que proponha nova reforma trabalhista, que reduza proteções ao trabalhador, isso aí vai ser uma pessoa que vai ter trânsito. Então, inclusive, essa pauta fica de olho, porque o novo posto Ipiranga da família Bolsonaro deve ser alguém que deve vir com o pé no peito de proteções trabalhistas, não tenho dúvida nenhuma. O Paulo Guedes colocou esse tema como um dos temas centrais. Lembra aquela história da carteira verde e amarelo? Durante a gestão dele, só que não conseguiu avançar. Lembra que o Bolsonaro falava, vocês querem um país com empregos com muitos direitos e sem empregos ou com poucos direitos, sem direitos e muitos empregos? Na verdade, dá para ter as duas coisas mais ou menos equilibradas. Não é direitos totais, mas com vários direitos e proteções previstos em lei e mais empregos. É ele que não sabia fazer. Né? A questão, no final das contas, Fabiola, é que não importa o nome, importa que vai atender aos desejos da Faria Lima, porque o Flávio precisa disso. Contudo, e acho que vale lembrar, tanto o Flávio, menos o Flávio, mas a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro de uma maneira geral, ele também vivia as turras com o mercado financeiro ao longo do mandato. Por quê? Porque não é a natureza do próprio clã Bolsonaro. Né? A natureza do clã Bolsonaro é outra com relação a isso, a interferência do Estado, intervenção do Estado, né? Um certo populismo econômico também. Então não tenha dúvida nenhuma que vai escolher o nome e vai brigar se ganhar. Na área econômica. E já que a gente está falando disso, né? E o Haddad, hein? Quando que sai? Sai do governo? Estava para sair, não era? Fevereiro, março, né? Ele tinha anunciado que ia sair, ele até anunciou agora aqui, nada. inclusive. Ele falou aqui que ele ia sair no início do ano, até agora nada.
prazo de desincompatibilização é 4 de abril, até 4 de abril ele sai. Não que ele queira sair candidato, vamos lembrar. Mas tem que ficar na... Mas ele tem que, como o PT quer que ele saia candidato ao Senado, ao governo, a alguma coisa, né? Então ele tem que sair até 4 de abril, caso contrário ele não pode.